Meus irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus com o cântico Minha Razão de Viver. Ele é a nossa razão para nós estarmos aqui nesta manhã, e louvado seja o nome do Senhor. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. O meu viver é te amar, e nas tuas mãos eu quero estar. O meu viver é testemunhar e multiplicar o teu grande amor. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Senhor, estamos aqui para servir, orar, buscar a Tua face e dedicar tudo que temos e somos para cumprir a missão de multiplicar discípulos e viver para o louvor da Tua glória. E louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos podem se sentar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome nessa manhã, Pai. Reconhecendo que o Senhor tem feito, Pai, muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Reconhecendo, Pai, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e tem cuidado de nós. Reconhecendo, Pai, o Teu agir. Reconhecendo, Pai, o Teu cuidado. Percebendo que as Tuas misericórdias têm se renovado todas as manhãs. Senhor, é tão bom sentir a Tua presença, é tão bom ter a certeza de que servimos um Deus pessoal, que se relaciona conosco. É bom saber, Pai, que não estamos sozinhos na caminhada, mas temos a Ti, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que apesar de infinito, se reclina para nós que somos finitos.
nos ama, nos abraça, nos acolhe em seu infinito amor. Senhor, que esse culto possa ser para a honra e glória do Teu nome, e que a Tua igreja, Pai, possa colocar o coração diante do Teu altar, adorando a Ti, reconhecendo quem Tu és, e ouvindo, Pai, a Sua doce voz, que nos direciona para o alvo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais um domingo, honrando e glorificando o Seu santo nome. Oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Bom dia, queridos. O primeiro é sempre mais tímido, né? Quer apostar que no segundo todo mundo vai falar forte? Bom dia, queridos. Olha que coisa linda. Eu amo o segundo bom dia. A glória do segundo bom dia será maior do que a da primeira, não é verdade? É quase que uma paráfrase aí do texto bíblico. Muito bom, queridos, estarmos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso Deus juntos. O Rodrigo gostou, ela está até rindo. É muito bom estarmos aqui realmente para adorar o Senhor como igreja dele. É um privilégio, não é verdade? Eu fico, pelo menos, não sei você, mas eu fico ansioso para chegar no domingo, para estar com os irmãos. A gente tem tido esse momento, graças a Deus. Deus tem nos protegido do coronavírus, graças a Deus. A nossa igreja tem muito a testemunhar em relação a isso, não é verdade? E nós podemos apenas glorificar ao Senhor, que tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado nesse tempo tão difícil. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas do pastor Osíris, que mandou uma mensagem aqui, mandou um bom dia para a igreja, desejou um bom culto a todos nós, e vamos continuar orando pelo nosso pastor. Não se esqueçam disso. O pastor está de férias, está no finalzinho das férias dele, que a gente possa continuar colocando ele nas mãos do Senhor, a Sílvia, toda a família, para que ele também retorne em paz, revigorado quando for o tempo. Também, hoje temos uma presença ilustre, ministro de música. Eu, pelo menos, quando o vi entrando por aquela porta ali, fiquei maravilhado. O ministro está passando uma situação de saúde um pouquinho complicada, pedra na vesícula, mas eu fico muito grato a Deus por vê-lo aqui em pé, louvando ao Senhor. Ele que é uma pessoa realmente muito amada, muito querida por todos nós. Que nós continuemos a orar pelo ministro também, que vai passar pela cirurgia ainda de pedra na vesícula. Que nós estejamos sempre, né, queridos, colocando os nossos amados nas mãos do Senhor, colocando a nossa igreja nas mãos do Senhor, colocando a nossa missão como igreja nas mãos do Senhor. Somos uma igreja de um Deus vivo, um Deus que nos escuta, que não tem os ouvidos surdos que não possam nos ouvir. E é nesse espírito que nós vamos ficar de pé agora e vamos fazer a leitura bíblica. Todo mundo de pé, por favor. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no texto de Isaías, no capítulo de número 40, verso 9, e Mateus 28, versículos 19 e 20. Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos louvar ao Senhor, vamos entoar cânticos ao nosso Deus nesse momento. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto,
a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, no teu amor quem poderá nos separar. És fiel e para sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, no teu amor quem poderá nos
poderá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade Sempre permanecerá. do teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo Inteiro verá do poder do grande Rei. Ó amado Deus e eterno Pai, nós somos o teu povo, como acabamos de cantar. O teu povo que te adora, que clama e exalta. O teu povo que está aqui reunido para te adorar, te bendizer e levar a tua mensagem a outras pessoas, ó Pai. Santo Deus, que a nossa voz não fique apenas nesse lugar aqui, restrito a este espaço, mas que a nossa voz venha alcançar pessoas que estão lá fora, Pai, precisando de Ti. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita, e nós cremos nisso. É a oração que lhe fazemos no nome precioso de Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Queridos, não deixe a timidez estar no seu coração. Adore o Senhor. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O momento de adoração é o momento onde nós ouvimos o Senhor e falamos com Ele. Momento onde nós podemos realmente ter uma relação com o Pai. Não fica tímido aí no seu lugar, não se preocupe com quem está do seu lado. Solta a sua voz, adore o Senhor, realmente em espírito e em verdade. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, Nos preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, Perfumamos ela toda. Nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Toda glória, todo louvor, todo poder pertence ao Senhor. Senhor, tome o lugar de honra nesta adoração. Tome o lugar de honra na minha vida. Tome lugar de honra na vida das pessoas que não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Você preparou a casa do seu coração para o Senhor nessa manhã? Perfumou a casa do seu coração para o Senhor nessa manhã? Ele pode entrar, Ele pode falar contigo. Eu acho que nós precisamos em todo o tempo estar preparados para isso. Preparar a casa do nosso coração para que Deus entre, fale conosco e modifique a nossa caminhada. Queridos, eu gostaria de chamar nesse momento as criancinhas. Teremos o culto infantil hoje, chamar a Sara, ministra do Ministério Infantil, e as crianças. Vamos estar orando por elas, entregando ao Senhor o culto que elas irão prestar também ao Senhor nesse tempo. Irmã Sara e as professoras Letícia e Luciana. Essa turma está muito bem servida. Tem mais alguma criança? Não? Vamos orar agradecendo ao Senhor, entregando esse culto infantil nas mãos dele. Senhor Deus, queremos entregar diante de Ti nesse momento as nossas crianças, que são, Pai, não só o futuro da igreja, mas também o presente da igreja. Elas são ferramentas poderosíssimas em suas mãos para a evangelização, para o anúncio de quem Tu és. Então, Pai, abençoe essas crianças, abençoe nesse momento as professoras que ali estarão, que elas possam ser instrumentos Teus
para levar a sua palavra a cada coraçãozinho que está aqui à frente nesse momento. Que possa ser um culto que vai honrar e glorificar também o teu santo nome, porque a tua palavra nos afirma isso, que das crianças vem a verdadeira adoração. Então, que realmente a tua presença se faça manifesta ali naquele culto, que elas possam ser abençoadas pelo Senhor nesse tempo. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom culto, crianças. Podem ir. Então, ali, ó, por ali, ó. É como nós, né? Às vezes ficamos perdidos qual é a direção que devemos ir, e aí vem alguém e nos direciona para o caminho correto. Nós falamos disso na semana retrasada, não sei quantos irmãos lembram, mas nós estávamos tratando aqui na igreja sobre o Espírito Santo, o Deus que vive em nós, esse Espírito Santo que nos conduz para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, sem que nós saibamos para onde ele vai nos conduzir. Afinal, o texto bíblico afirma que o Espírito é como o vento, sopra para onde quer, vai para onde quer, e nós não sabemos para onde ele vai. Nós precisamos apenas nos colocar nas mãos dele, para que ele nos oriente, para que ele nos direcione. O apóstolo Paulo até, naquele ímpeto dele de caminhar pelas próprias pernas, afirma, né? Fui para a direita, o Espírito me levou para a esquerda, fui para frente, o Espírito me levou para trás. E naquele momento nós pensávamos nisso, né? Semana retrasada, sobre a importância de estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos conduzir. Afinal, o que nos difere de qualquer outra religião ou de qualquer outra pessoa é que nós não somos direcionados pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, pelos nossos sonhos, pelo nosso planejamento, mas somos direcionados pelo próprio Deus. Nós não vamos em direção a Deus, é Deus que vem em direção a nós. Inclusive, estou lendo um texto muito interessante de um teólogo chamado Youssef Mouan, que o título do texto é esse: o Deus que vinha, o homem que vinha de Deus, falando de Jesus. Aí depois ele escreve um outro texto: o Deus que vem ao homem. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus escolheu se revelar a nós. Nós só podemos saber sobre Ele porque Ele veio e falou quem Ele é. E Ele falou isso na figura de Jesus Cristo. E Ele continua revelando esse Jesus Cristo na figura do Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, que é o Deus que está em nossos corações, que é o Deus que de fato nos ensina essa caminhada cristã. E semana retrasada estávamos pensando sobre isso, sobre essa importância de ouvirmos a voz do Espírito Santo, de sermos direcionados por esse Espírito Santo. Nessa manhã eu quero provocar os irmãos a continuarem pensando um pouco sobre isso. Nós estamos no dia do missionário batista, né? Estamos comemorando essa data como batistas, missionário que é um chamado do Senhor muito honroso, mas em certa medida, missionário não é só aquele que vai para o CIEM, como o Douglas e a Denise que ali estão, que tem um chamado para ir para um campo missionário. Esses têm esse chamado específico, mas a igreja do Senhor, como um todo, ela é missionária. Necessariamente somos missionários. O texto bíblico que nós lemos de Mateus 28 fala isso. Nós temos que ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse: missionários que vão para o CIEM façam isso, pastores que vão para o seminário façam isso. Ele disse: ide para toda a igreja. Então a mensagem do evangelho não é as boas novas para serem anunciadas apenas pela boca de alguns, mas de todos. Como nós fazemos isso, querido? Como nós nos tornamos missionários do Senhor na nossa realidade, no nosso contexto? Como nós nos tornamos missionários do Senhor para essa geração que está atolada naquilo que é da rede social, TikTok, Instagram, Facebook, que só fica vendo coisa ruim dentro desse ambiente virtual. Rodrigo hoje pela manhã estava falando sobre isso,
né, o desafio de pregarmos para uma geração tão superficial como a nossa, como a que está surgindo. Não é nem a minha, né? É uma anterior a mim, a do filho dela, da Vitória. É uma geração muito complicada, que nasce dentro de um contexto muito complicado. Vocês já pararam para pensar nisso? Vitória, desculpa te usar como exemplo. Vitória tem o quê? 12, 13 anos? Os irmãos pararam para olhar para o lado e viram quantas crianças de 12, adolescentes, de 12, 13 anos que tem aqui na igreja hoje. Repararam isso? Queridos, isso tem que nos alarmar, isso tem que nos incomodar de alguma forma. Nós somos uma geração, eu não sou tão velho assim, eu sou novo, mas tem gente que tem uma idade mais avançada e está acomodado naquilo que já pescou do Senhor e agora só vem para a igreja. Deus não quer isso da sua igreja, Ele quer que nós nos preocupemos com as gerações seguintes. Eu, quando olho para a igreja e só vejo uma Vitória com 12, 13 anos aqui, eu me preocupo com isso. E isso não é responsabilidade só dessa geração, é responsabilidade da minha geração, é responsabilidade da geração do pastor Anésio, que é um pouquinho mais velho que eu, só um pouquinho, né, pastor Anésio? É nossa responsabilidade, queridos. Nós não podemos nos acomodar em apenas vir à igreja, sentar no banco, assistir uma palavra do pastor e está tudo bem. Nós temos a responsabilidade de encher essa igreja de adolescentes, dessa nova geração que tem essa dificuldade em ouvir a palavra de Deus, porque elas nasceram no lar cristão, como o Rodrigo bem falou aqui pela manhã, estão saturadas com a superficialidade que muitas igrejas e muitos cristãos demonstram, encontram coisas lindas, aparentemente lindas do lado de fora e preferem estar lá. Será que nós temos realmente imprimido forças em direção ao anúncio do Evangelho, a estar preparados para anunciar o Evangelho para essa nova geração? Ou será que nós nos tornamos apenas telespectadores de mensagens de domingo? Uma igreja que escuta uma mensagem de um homem que ela diz que é de Deus, mas não escuta o próprio Deus que fala a ela em todo momento no seu coração, que é o Espírito Santo. Deus não chamou ninguém para ouvir mensagem de homem de Deus. Nunca fez isso. Jesus nunca falou: vão, enchem as igrejas e escutem um homem que eu vou levantar para pregar o Evangelho. Deus nunca fez isso. Jesus nunca anunciou isso. Se você encontrar isso no texto bíblico, me mostra, porque eu não encontro. No dia do missionário batista, nós temos que pensar o seguinte: nós somos missionários batistas? Ou nós somos telespectadores que falamos sobre duas pessoas dentro da nossa igreja que foram para o CIEM? Homenageamos duas pessoas que foram chamadas e foram para o CIEM. Qual é a posição que nós temos nos colocado nesse tempo como missionários do Senhor? Queridos, a missão é nossa. Na verdade, a missão é de Deus, mas Ele quer nos usar para essa missão. Para isso, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia em direção a essa missão, é Ele que nos orienta em direção a essa missão. E isso que nós pensamos na semana retrasada. E hoje eu quero pensar algo que vai continuar a mensagem da semana passada, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz àqueles que escolhem serem guiados pelo próprio Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é ouvido por nós, ele não só nos direciona para algo, como também nos capacita para andarmos nessa direção. O Evangelho não é só uma caminhada, o Evangelho não é só um caminho, o Evangelho não é só algo que eu aprendo e eu executo na minha vida pessoal, na minha prática, até chegar ao alvo que é Cristo. Isso faz parte, mas o Evangelho é uma postura e uma ação enquanto eu caminho na direção que é Cristo. Ou seja, não basta apenas caminhar na direção que é Cristo, mas temos que ter uma ação missionária
ao longo desse caminho. E é justamente dentro desse contexto que nós nos tornamos missionários do Senhor. Mais do que missionários batistas, mas missionários desse reino que nós cantamos aqui nessa manhã. Como que nós fazemos isso? Através do presente que o próprio Espírito Santo dá a nós. Que presente é esse, pastor Gabriel? E é o que eu quero falar hoje. Dons. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Dons. Dons ou dons? Vocês entenderam? Os dons. Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus te capacita para uma missão muito específica? Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus te dá algo para que você exerça esse algo, esse dom, para a edificação da sua igreja? Porque é o que o texto bíblico nos diz, é o que o texto bíblico nos orienta. Nós não temos muito, gente, para entregar por nós mesmos. O máximo que nós temos na nossa caminhada é algum talento, né? Por algum fator genético ou até mesmo por algum treinamento excessivo. Agora, a igreja não é feita apenas de talentos. A igreja é feita principalmente de pessoas que recebem o dom do Espírito Santo de Deus para a edificação da sua igreja. E eu tenho ficado espantado em perceber que as pessoas, os servos do Senhor, não têm consciência do dom que Deus dá a elas. Eu tenho uma mania terrível de expor as pessoas que eu amo, né? Não tem problema. Uma vez, eu já, como seminarista, já olharam para a Júlia, não vou expor a Júlia hoje não. Uma vez, como eu já era seminarista, eu fui para casa. E é muito comum, quando eu vou em Casimiro, eu revejo alguns amigos, né? E eu tenho alguns amigos que são da igreja, assim como eu, foram criados na igreja. Só que sempre, e eu estou falando de um amigo específico, sempre foi de uma igreja, mas nunca exerceu nada na igreja. Sempre foi um telespectador de igreja. Sempre. E eu já era seminarista. E em determinado momento a gente estava lá na esquina do Açaí, local que a gente faz um lanchinho lá em Casimiro, o famoso podrão casimirense. E lá eu perguntei para ele: cara, por que você nunca exerceu nada na igreja? Você sempre foi para a igreja, desde pequenininho nós estamos lá, nós estudamos juntos, você agora é marmanjo. E eu estava pensando aqui, você nunca exerceu nada na igreja, nunca se colocou na igreja para ser bênção na vida de ninguém. Por que isso? E aí ele me deu uma resposta. Ele falou o seguinte: porque eu não sei o que eu devo fazer. Eu olho para os ministérios da igreja e eu não sei o que eu faço. Cantar eu não sei, pregar eu não sei, sei que eu não sei, eu não sei o que é lá, eu tenho vergonha. Aquilo outro, eu acho que não vai dar certo. Então eu não me percebo com nada para servir a igreja. Eu olhei aquilo e aquilo me assustou profundamente, porque como podemos nos dizer cristãos, como podemos afirmar que o Espírito Santo de Deus está em nós, se não percebemos o Espírito Santo nos capacitando para nada, queridos? Se o Espírito Santo habita em nós, ele nos direciona e nos capacita necessariamente para edificar a igreja de alguma forma. Se você olhar o texto bíblico em Gálatas, em Coríntios, você vai perceber ali uma lista de dons. Uma lista. Tem dom de profecia, tem dom de línguas, tem dom de conhecimento, tem dom de sabedoria, tem todo tipo de dom. É muito dom. Será que a igreja não tem recebido os dons para a edificação dela própria, ou a igreja não tem estado atento à voz do Espírito Santo para poder entender os dons que esse Espírito Santo tem dado a ela? Eu não quero que você responda, mas você já percebeu aquilo que o Espírito Santo de Deus te deu como instrumento para a edificação da igreja? Já parou para pensar sobre isso?
Ou você se contenta com transformar a igreja num clube social onde eu vou no domingo? Ou você se contenta em transformar a igreja no local onde eu vejo amigos? Porque a igreja, queridos, é lugar para nós, nesse tempo, comemorarmos o nosso dia, missionário batista. Quantos de nós podemos dizer e afirmar e bater no peito: eu sou um missionário batista, eu sou alguém que exerço o dom dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja de Cristo? Precisamos pensar nisso, precisamos nos fazer essa pergunta em todo o tempo, porque é claro, o texto bíblico afirma isso categoricamente: você não foi chamado para um clube social, você não foi chamado para ser um telespectador da história da salvação, você não foi chamado para isso, você foi levantado por Deus para ser pedra de edificação. E eu já preguei sobre isso na igreja. Porém, o mesmo que é levantado para ser pedra de edificação, pode se tornar pedra de tropeço. Lembra do texto? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso não foi te revelado pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se continuar o texto, o que acontece? Jesus afirma: eu vou ser crucificado, vou ressuscitar ao terceiro dia. Não, Jesus, você não vai morrer não, ninguém vai te pegar não. Atrás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. O mesmo Pedro que foi levantado para ser pedra de edificação, logo em seguida já se demonstrou pedra de tropeço. Querido, o único que pode atrapalhar a missão da igreja é a própria igreja. O único que pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida é você mesmo. Não são os fatores externos, não é o coronavírus, não é a questão financeira, não é a perda de um familiar, não é nada disso. O único que pode atrapalhar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida é você mesmo. Porque você foi levantado para ser pedra de edificação, e só você pode dizer não a essa obra. Só você pode dizer não ao dom que Deus tem colocado no seu coração e você não percebe que Ele tem colocado. Por quê? Porque não está com os ouvidos atentos para aquilo que Deus quer para você na história da salvação dEle. Deus vai continuar se revelando e Ele não precisa de você. Mas o incrível, sabe o que é? É que Ele quer te usar. Ele não precisa, mas Ele quer te usar. As pedras podem clamar e anunciar a salvação, mas Ele não quer que as pedras clamem, Ele quer te usar. Nós precisamos estar atentos ao dom que Deus quer nos dar. E aí eu refaço a pergunta: você já descobriu qual é o dom de Deus para a sua vida? E eu gostaria rapidamente de pensar com os irmãos sobre o texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Hoje nós teremos ceia, então eu não vou ler o texto todo, para que a gente não fique muito tempo aqui, mas eu vou trazer alguns apontamentos à luz do texto bíblico, para que nós pensemos sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Querido, eu fui fazer uma pequena exegese do texto, eu fui na língua original para poder ver se tinha alguma coisa interessante ali, e tem. A palavra utilizada aqui para dons é uma palavra chamada pneumatikon, que vem de pneuma, do espírito. Então, no verso 1 ele está dizendo: em relação às coisas espirituais, àquilo que é espiritual, a tudo aquilo que é espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aí eu já comecei a me machucar dentro desse contexto de leitura. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo, como Paulo estava falando para a igreja de Cristo em Corinto,
e afirmando que há possibilidade de ser igreja e ser ignorante em relação às coisas espirituais, aquilo que é espiritual. Ser igreja não pressupõe sabedoria espiritual, ser igreja não pressupõe discernimento espiritual, ser igreja não pressupõe que eu entendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida. Eu posso ser igreja, estar aqui sentado na igreja, me formar um belíssimo auditório como que está aqui hoje, mas não estar atento àquilo que é espiritual. Por quê? Porque nós olhamos com o olhar da carne, não do Espírito. Primeira coisa, então, que me chama a atenção é: tenho que estar atentos ao que é espiritual. Temos que ir para além da dimensão da carne. Temos que ir para além da dimensão daquilo que pode ser visto, porque a fé é a certeza daquilo que não se pode ver. É o passo no abismo de Kierkegaard. Não vejo mais nada, mas mesmo assim eu vou dar esse passo de fé frente ao abismo. E dando esse passo, algo surge, não deixa que eu caia. A caminhada no Evangelho é isso, não é andar a partir daquilo que eu tenho certeza ou convicção ou que eu posso ver. É realmente estar direcionado ao Senhor e caminhar mesmo que no escuro, sabendo que Deus é a minha luz e vai me direcionar. Preciso estar atento. E aí o texto continua: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja abençoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aí no verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mais uma vez surgiu a palavra dons aqui, e aqui foi a minha grande surpresa, porque dons aqui não é mais pneumaticon, é outra palavra no grego, é carismata. Carismata, vem de carisma, né? Carisma, na verdade, vem dessa palavra. E o interessante aqui é o seguinte: carismata é a derivação de uma outra palavra grega, caris. Sabe o que é caris? Graça. Graça em grego é caris. Caris, mata, é o dom dado pela graça. A gente fala tanto de graça, né? A graça. Geralmente nós associamos a graça àquilo que foi nos dado na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez morrendo e logo em seguida, 3 dias depois, ressuscitando. Nossa, isso foi nos dado pela graça. E é olhando para isso, a nossa graça, a graça é esbanjada em nós e através de nós. Então olhamos a graça de Deus como o ato salvífico de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. Mas olhando para o texto aqui de 1 Coríntios, graça não é só isso. A graça, ela se perpetua não só na ação do Cristo, mas também na ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus te dá um dom, ele está derramando graça sobre você. O dom do Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus na sua vida. Se você quer que a graça do Senhor te acompanhe diariamente, você precisa exercitar seus dons. A graça do Senhor não se manifesta na sua vida só na lembrança da morte e ressurreição de Cristo, como nós vamos fazer, por exemplo, hoje na ceia. A graça de Deus se manifesta no momento que você exerce o dom que Deus te deu para exercer. O conceito de graça se amplia. Ou seja, a graça é de graça, mas ela te convida a ser edificação da igreja do Senhor. Ela te convida a exercer esse presente dado pela graça, para que a igreja do Senhor se edifique através da sua vida. Você é um agente de graça, querido? Você é um agente de graça? Ou a graça para você se tornou apenas um conceito teológico? Ou a graça para você é apenas algo, uma ideia que você para pensar sobre ela nos momentos de ceia?
Ou a graça para você é só um momento que você para pensar sobre ela nos momentos de Páscoa, em abril. A graça não pode ser só isso. A graça precisa ser a manifestação do Espírito Santo de Deus através dos dons que Ele dá para a sua santa igreja. Nós só seremos agentes de graça se, ouvindo o Espírito Santo de Deus, entendermos o dom que Ele nos dá e exercermos o dom que nos foi dado. E o texto continua. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor, Deus, é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Quando Deus derrama graça sobre você, te entregando um dom por essa graça, Ele não está te dando um presente para que você seja o cara, para que você seja o bonitão, para que você tenha os holofotes da igreja sobre você. Ele te dá para que você, através do seu dom, edifique a igreja dele. E a igreja não sou eu, mas somos nós. O dom do Senhor está a serviço da igreja. O dom do Senhor não está a serviço dos meus propósitos, dos meus desejos, mas está a serviço da igreja. Eu conheço várias pessoas, mas não são nem uma nem duas não, são várias pessoas que receberam um dom de Deus e usam esse dom de Deus para os seus próprios interesses, para alcançar os próprios objetivos. Às vezes a gente não para pensar isso, mas isso é muito sério, mas isso é muito sério. Eu conheço, por exemplo, um camarada, meu amigo, que tem convicção que Deus o chamou para o ministério da palavra. Hoje ele tem 68 anos, é um empresário de sucesso, usou toda a capacidade que Deus deu para ele para se tornar um empresário de sucesso, e ele afirma para mim categoricamente: eu não sou feliz. Não sou feliz porque aquilo que me foi dado não foi exercido em prol da edificação da igreja, do bem comum. Hoje eu tenho muito dinheiro, sou bem sucedido e não sou feliz, porque aquilo que eu recebi como graça, eu usei para mim, para a minha vida. E hoje o filho dele é pastor, e ele olha para o ministério do filho, e toda vez que ora, tem um duplo sentimento, de alegria pelo chamado que o filho recebeu e exerceu, e de tristeza, porque ele não consegue olhar para trás e encontrar a mesma ação, uma ação que recebe o chamado, que recebe o dom e exerce esse dom para o bem comum. Quantos missionários nós não temos, querido, sentados em bancos de igreja, que deveriam estar na Amazônia, que deveriam estar na Europa, que deveriam estar no Andaraí fazendo a missão? Quantas casas desse portão para fora precisam ouvir o Evangelho, precisam que Jesus entre ali, e essa é a sua tarefa, mas você não faz. Você usa aquilo que Deus deu para você, ou quer dar para você, pensando apenas nos seus benefícios próprios. Viver os nossos planos, pode ter certeza do que eu vou falar, pode parecer mais fácil, mas não vai dar alegria. Vai dar uma alegria momentânea, mas não vai dar alegria plena. Não vai. Você vai poder ter o carrão do ano, uma BMW, uma família bonita, filhos abençoados. Você vai olhar para dentro de si e vai perceber que falta algo, porque aquilo que Deus te deu, você não usou conforme Ele queria que você usasse. Todos nós somos chamados. Chamado não é algo para alguns, chamado é para todos.
Uns são chamados especificamente para ir para outro lugar. Outros são chamados para algumas missões específicas. Como o texto está dizendo, são muitos ministérios. Agora, todos somos chamados para algo, nem que seja para ser edificação da igreja de Cristo na própria igreja, na igreja local, ou no trabalho, ou na faculdade. O que não podemos é tapar os nossos ouvidos para o Espírito Santo de Deus e sermos guiados apenas pelos nossos interesses. Deus não quer que você use o dom que te deu apenas para si, mas para o bem comum. Quando a gente pula para o verso 12, o texto diz assim: ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: eu dou o dom individualmente para cada um tem o seu dom, cada um tem que exercer o seu dom em direção à igreja de Cristo, e é importante que cada um perceba que faz parte de um corpo, mas é uma pessoa única. Existe uma diversidade na pluralidade, uma diversidade na unidade. Nós somos um com Cristo, através de um só Espírito, mas a cada um é dado um dom, individualmente, para que, exercendo esse dom, o corpo esteja completo. É o que o pastor gosta de dizer, pastor Osíris, né? O dedinho mindinho parece que não serve de nada, mas fora do corpo faz uma diferença terrível, e fora do corpo apodrece. Eu tenho um professor um professor de jiu-jitsu, lá em Casimiro. Eu fiz jiu-jitsu, gente, sou lutador, bravo, brincadeira, fiz, mas sou bravo não, só apanhava, é terrível. Ele sofreu um acidente de moto, e ele perdeu o dedo mindinho do pé. O dedinho mindinho do pé, poxa, que bobeira. A gente pode até pensar assim, ele é lutador, tem grandão assim, forte, e ele falou que foi uma luta para reaprender a andar, porque o dedinho mindinho dá um equilíbrio, segundo ele, que nós desconhecemos. Nós não damos valor para o dedinho. Eu já ouvi várias pessoas que estão dando aquela andada, bate o dedinho e fala assim: meu Deus do céu, isso aqui só serve para poder dar uma topada na parede. Na verdade não, é fundamental para que você caminhe, é fundamental para que você mantenha o equilíbrio. E assim é o corpo de Cristo. Cada tarefa, por mais pequenina que ela seja, é fundamental para a edificação da igreja de Cristo. E aí vem o próximo ponto que eu quero tratar com vocês, que vem a partir do verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Quando eu li isso daqui, eu fiquei constrangido, porque eu percebi que essa é uma realidade na igreja. Tem ouvido querendo ser boca, tem boca querendo ser orelha, tem orelha querendo ser nariz, tem nariz querendo ser dedo, tem dedo querendo ser mão, tem mão querendo ser pé. Por quê? Porque nós olhamos para pessoas que exercem o seu dom, e aí nós falamos: nossa, que lindo!
Eu queria exercer isso daí que ela está exercendo. Eu, por exemplo, eu vejo um ministro de música cantando aqui com essa voz dele, aí eu fico, meu Deus, eu quero cantar igual o ministro. Até entrei nas bandas da juventude porque eu quero cantar. Mas, queridos, olhar para o dom do outro te impede de viver o seu dom. Querer o dom do outro te impede a viver o seu dom. Estar atento somente ao dom do outro te impede a viver aquilo que Deus separou para você, para ser edificação da sua igreja. Não adianta nada eu achar lindo o que o ministro faz enquanto dom que recebeu e ficar parado. Nossa, que lindo! Nossa, eu queria tanto cantar com essa voz do ministro de música. Você já pensou eu cantando e edificando a igreja? Nossa, o Antônio, eu queria ser um administrador igual o Antônio. O Antônio mexe com número, com a facilidade. Eu queria. Como eu queria. Se nós ficarmos assim, nós vamos ficar igual os discípulos quando viram Jesus subir aos céus, parados. Teve que vir um anjo e falar, tem missão, vamos caminhar, tem coisa para fazer. Queridos, temos sim que dar honra a quem tem honra. Porém, não podemos esquecer que Deus nos chamou para sermos honrados também, para sermos pessoas de honra também. Não foi só o ministro de música que recebeu o dom do Senhor para exercê-lo, você também. Mas o meu dom é tão pequenininho, eu sou dedinho mindinho. Eu queria ser voz, boca, igual o ministro, que a boca canta. Não, querido, você foi levantado para ser dedinho mindinho. E a boca só canta bem porque você está equilibrando todo esse ministério. Porque você não está deixando esse ministério da boca capenga. Porque você está se colocando na sua posição que Deus te colocou. Agora, se você não se colocar como dedinho mindinho, o ministro vai cantar, mas não vai cantar tão bem. Porque aquilo que você foi levantado para fazer, você não fez. Nós somos corpo, e corpo para se ajudar mutuamente. O ministro depende de mim, e eu dependo do ministro. Sem o ministério, por exemplo, da irmã Cleonice, que tem o dom da oração, da intercessão, o que seria da nossa igreja? Já paramos para pensar sobre isso? E quantas vezes nós olhamos para Cleonice e falamos, nossa, Cleonice ora, olha ela ora, parece que é Deus orando, coisa mais linda do mundo, parece que é o próprio Jesus orando, lá no Monte das Oliveiras. E aí fica olhando a Cleonice orar, e não exerce o seu chamado. Não foi isso que Deus te chamou para fazer, apenas. Claro, vamos olhar as pessoas honradas do Senhor, dar honras a ela, e isso tem que nos motivar a falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim para esse tempo? O que o Senhor tem me dado como graça, como dom, para que eu seja a edificação da tua igreja? E o último ponto que eu quero tratar é a partir do verso 21, que diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, esses são indispensáveis. Se os membros fracos, que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha só, Deus estruturou o corpo, verso 24, na parte B. Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
Qual é o ministério mais importante? É o que falta. É o que a gente não tem. É o que a gente está deixando de exercer. Aquilo que mais faz falta para a igreja é o ministério que deveria acontecer e não acontece porque você não se mexeu. O ministério mais importante para a igreja é aquele que você foi chamado para exercer, mas você não exerce. Você está desfalcando tudo aquilo que Deus já está fazendo. E querido, enquanto você não se mexer para exercer, vai faltar e você vai fazer falta. A gente senta aqui no banco, né? Ó, olha o chão, tá limpinho, coisa linda, não tá? Tudo limpinho, todo mundo sentado no banco, tudo certo. Só tá limpinho porque alguém limpou. Não limpa não para você ver se esse ministério não é importante. Deixa tudo sujo e senta aí no banco sujo, sentou, sujou a calça para você ver que quem limpa o banco não é importante para a edificação da igreja. Nós precisamos dar honra a quem tem honra. Precisamos ser gratos por aqueles que se colocaram para serem edificação na nossa igreja. E precisamos nos tornar o apoio dessas pessoas, porque Deus também nos colocou para sermos agentes de edificação da igreja, através do dom que Ele nos dá. Agora, eu não estou falando aqui de ativismo religioso. Eu tenho que fazer alguma coisa desesperado. Peraí, o que eu vou fazer? Pastor Gabriel falou que eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou pegar isso aqui e vou fazer. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e entender aquilo que Ele tem te chamado para fazer, o dom que Ele tem dado você para exercer e assim exercê-lo para a edificação da igreja. Não é atividade por atividade. Porque nós não somos uma ONG, não somos uma filantropia, um órgão de apoio ao governo. Não, nós somos a igreja de Cristo que foi levantada nessa terra para anunciar as boas novas de salvação para todos. Como nós cantamos, nós somos o teu povo, a tua igreja, a tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós e que o teu reino venha. Quando nós nos colocamos como agentes de edificação, quando nós exercemos aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Espírito Santo nos dá como dom, o reino de Deus se faz presente naquele lugar. Onde você está, o reino de Deus está. Quando você está no seu trabalho, o reino de Deus está no seu trabalho. Quando você está na sua faculdade, o reino de Deus está na sua faculdade. Quando você está na igreja, o reino de Deus está na igreja. O reino não é um lugar para onde nós devemos ir, mas o reino é um lugar que nós devemos instaurar, através dos dons que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos dá e nos capacita para exercê-lo. Querido, hoje é dia do missionário batista. Hoje precisa ser o seu dia. Precisa ser o seu dia. Não se contente em viver o evangelho com superficialidade. Pastor Gabriel, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão miudinho, a única coisa que eu sei fazer é mexer banco do lugar. Talvez Deus te chamou para mexer os bancos do lugar. Pastor Gabriel, eu tenho dom de serviço, eu só sei servir. Deus te chamou para servir. Pastor Gabriel, eu tenho dom de pregar, então Deus te chamou para pregar. A obra está aí. O campo está aí. Basta semear. Pena que são poucos os trabalhadores. Pena que são poucos os trabalhadores.
Agora, quando você se colocar à disposição do Senhor para ser e fazer aquilo que Ele te deu, pode ter certeza, não só a primeira igreja batista no Andaraí, mas toda a igreja do Senhor, pela face da terra espalhada, será abençoada pela sua atuação. Quando o ministro, por exemplo, chega aqui para cantar e todos os microfones estão aqui, ele não precisa se preocupar em ligar o microfone, em ajeitar o microfone na bateria, em colocar. É porque alguém lá em cima se colocou à disposição do Senhor. Já pensou se não tivesse se colocado? O ministro ia ter que chegar, ia ter que ir lá em cima, ligar o som, mexer no microfone. Mas se colocou. Está tudo limpinho, porque antes do ministro cantar, alguém limpou. Se colocou à disposição do Senhor, foi missionário. Hoje abrir o Facebook, viram uma EBD classe única, coisa mais maravilhosa do mundo. Rodrigo Menezes, que bênção. Sabe por que ouviram? Porque se colocou. Pô, tem um PGM bombando ali no Grajaú, coisa mais linda do mundo, tem gente se convertendo, se batizando. Sabe por que está acontecendo? Porque alguém se colocou. Agora, se não se colocar, não vai acontecer. O ministério mais importante da PIBA é o seu. É o que você está deixando de fazer. Não esqueça disso. O Espírito Santo de Deus quer te dar dons para que você exerça para a edificação da igreja. Para que você seja um missionário batista para a honra e glória do nome dele. Eu quero que você pense sobre isso. Que você esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, para que ele te conduza conforme a vontade dele. Porque pode ter certeza, por mais que você se menospreze, o Espírito Santo não te menospreza. Enquanto muitos viram apenas um pescador, Jesus viu Pedro, o homem que ia pregar o evangelho, e 5.000 homens, fora crianças e mulheres, iam se converter. Onde alguns viu só um Tiago, um homem bobo, Jesus viu o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, que cuidou daquela igreja naquele tempo. Enquanto muitos viam um homem com fala engasgada, Jesus viu Moisés, o libertador do povo da escravidão no Egito. A gente pode se ver pequenininho, e a gente é pequenininho mesmo, mas o que Deus pode fazer através da nossa instrumentalidade, querido, vocês não têm noção o quanto pode abençoar e edificar a igreja do Senhor. Que essa seja uma realidade na sua vida, que você escute a voz do Espírito Santo e exerça o chamado e o dom que Deus tem dado a você por graça. Amém? Vamos orar. Depois da oração, quero chamar o pastor Rodrigo, que ele vai estar celebrando a ceia do Senhor nesse tempo. Vou fazer só uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, nessa manhã. A Tua palavra foi lançada e pedimos, Pai, que ela tenha resultado nos corações que aqui estão. Que as pessoas possam estar atentos àquilo que Teu Espírito Santo falar, que elas possam, Pai, se sentir motivadas a ouvir a Tua voz e a entender aquilo que o Senhor tem separado para elas como igreja. E que elas possam exercer, Pai, o dom que o Senhor tem dado a elas por graça. E que a sua igreja, Pai, viva tempos maravilhosos de avivamento para a honra e glória do Seu santo nome. Louvamos o Teu nome nessa manhã, gratos porque o Senhor tem agido em nosso meio, tem falado em nossos corações e tem nos chamado para exercermos aquilo que o Senhor tem separado para a gente exercer na Tua terra. Oramos, Pai, agradecidos, e no nome de Jesus, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor. Alô, som. 1, 2, 3, som. Obrigado.
2, 3, som. Testando o som. Bênção, meus irmãos, bênção. Que cada um de nós possa refletir e se colocar à disposição de Deus, conforme Ele falou aos nossos corações nessa manhã, por meio do nosso pastor Gabriel. Nós teremos agora o nosso momento de celebração da Ceia do Senhor, e eu gostaria de chamar à frente os nossos diáconos que irão participar, e assim como também os nossos irmãos que nesse momento de pandemia estão participando do culto pela internet, que também possam preparar em suas casas a mesa com o pão e com o cálice para juntos celebrarmos a Ceia do Senhor. Esse é o momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde por meio da sua oferta voluntária na cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de ter vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante. É um momento de reflexão, é um momento onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e é um momento onde nós convidamos a todos, membros da igreja, crentes em Cristo Jesus, batizados, a participarem conosco da mesa do Senhor. Nossos diáconos estarão distribuindo então os elementos. Ao receber, faça uma oração, peça perdão pelos seus pecados, reafirme o seu pacto diante do Senhor, renove a sua aliança com Ele. É um momento de autoexame, é um momento de reflexão, é um momento de reatar os nossos laços com o Senhor. Então faça desse momento um momento profundo de espiritualidade, um momento profundo de relacionamento com Cristo. Tão grande sacrifício Ele fez por amor de cada um de nós. Nós deveríamos estar naquele madeiro e Ele se entregou em nosso lugar. Que prova de amor Ele manifesta por cada um de nós. Nesse momento então solene, que a gente possa refletir, pensar, consagrar as nossas vidas a esse Jesus Cristo. Faça a sua oração, coloque suas vidas diante de Deus. Agradeça a Ele por tão grande amor revelado na cruz.
E se coloque também, quem sabe, a partir de hoje, como um missionário do Senhor, anunciando essa boa nova de salvação. Os irmãos receberam o cálice, falta alguém? Alguém sem receber? O som aí em cima chegou? Os irmãos podem ir abrindo o nosso cálice para facilitar. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Assim como o Senhor Jesus, também vamos dar graças pelo corpo dele entregue na cruz. Pedir para a nossa diaconisa Cleonice pegar esse microfone aqui que está separado e orar agradecendo pelo corpo de Cristo. Pai querido e amado, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, Pai, por habitar em nós. Nos dá a oportunidade de estar vivendo esse dia, rememorando, Pai, o teu corpo que é dado por nós. Nós não merecemos, é a tua graça, Senhor. Nós que deveríamos estar naquele lugar, sofrendo as dores do pecado, mas o Senhor sofreu por nós. Então nós te rendemos graça como igreja. É no teu nome santo que agradecemos. Amém. Como uma família na fé, convido a todos a comer do pão nesse momento. A palavra de Deus continua dizendo que, semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Assim como o Senhor Jesus, vamos dar graças também pelo sangue vertido na cruz. Convido novamente a nossa irmã Cleonice a orar, agradecendo pelo sangue de Cristo. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo teu sangue derramado por nós. Esse sangue purificador, esse sangue que nos lava de todo pecado, Pai. Muito obrigada, Senhor. E de forma que hoje, se confessarmos
os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar. E nós rendemos graças, Senhor, nessa hora de memorial, como igreja, Pai, te agradecemos. Em Teu nome santo. Amém. Amém. Como uma família na fé, convido a todos a tomar do cálice nesse momento. Obrigado, Senhor, por tão grande amor revelado na cruz. Obrigado porque um dia esse amor nos alcançou. Obrigado porque esse amor que nos alcançou transformou as nossas vidas. E faça, Senhor, com que sejamos missionários do Senhor, anunciando essa mensagem a outras pessoas. Mensagem que por si só também é uma mensagem missionária, porque conforme lemos na palavra nesse momento, quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. A ceia também é um momento missionário, de proclamação, de anúncio, de algo que transformou as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradeço aos diáconos, os diáconos podem sentar. À frente dos irmãos tem um espaço para colocar o cálice. E nós, nesse momento, teremos a nossa dedicação de bens e vidas. E antes de entrarmos no nosso momento de dedicação de bens e vidas, eu queria reforçar, né, o convite que tenho feito aos irmãos, por meio de nossos grupos, por meio das nossas redes sociais, da oferta para a nossa educação cristã missionária. No dia 23 de junho, nós celebramos no nosso calendário o Dia da Educação Cristã Missionária. No dia 26, que foi ontem, nós celebramos o Dia do Missionário Batista. Tivemos inclusive uma live falando sobre a atividade missionária feita por irmãos de nossa igreja, em missões mundiais, em missões nacionais, aqui no bairro do Andaraí, os nossos vocacionados também. Então a gente tem o hábito de, nesse período, levantar uma oferta para a educação cristã missionária. Essa oferta vai para a União Feminina, que distribui integralmente o valor para os nossos 2 locais batistas de formação de missionários. O SEC, Seminário de Educação Cristã, que fica no Recife, e aqui no Rio de Janeiro, o CIEM. Então, nós temos essa oferta sendo solicitada, levantada para a educação cristã missionária. Então, os irmãos podem, no momento da dedicação, estar trazendo a sua oferta. Eu peço somente que coloque no envelope oferta para o CIEM, oferta para a educação cristã, ou seja, coloque de maneira que o nosso tesoureiro identifique essa oferta para a educação cristã. Assim como os nossos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, também pode fazer por meio de transferência, Pix ou qualquer outro meio digital. A gente pede somente que o comprovante seja enviado para o e-mail da igreja, pibnoandaraí@gmail.com, indicando que esse valor deve ser destinado para a educação cristã missionária, para o CIEM, enfim, de maneira que a gente identifique essa oferta para esse local. E nós vamos ter também, nesse momento, eu gostaria de chamar aqui os nossos 2 ciemistas, né? Ciemistas são alunos do CIEM, que saíram de suas cidades, seu estado, vieram para o Rio de Janeiro e estão aqui estudando, se preparando, se capacitando no CIEM. Então, nós estamos solicitando essa oferta para a nossa educação cristã missionária. E nós temos aqui 2 irmãos que estão estudando, estão se formando, se dedicando nessa atividade missionária lá no nosso CIEM. E nós temos também por hábito aqui na nossa igreja, nesse período, né, trazer uma lembrança em nome da igreja para os nossos ciemistas. E aí, deixa eu ver quem está aqui. Cadê a Letícia Cardoso? Está aí? Não, Letícia Cardoso. Cadê? Está na salinha das crianças, né? Então, eu vou pedir para a Petrine. Petrine, você que também foi aluna do CIEM, né, correto? Eu vou pedir para você... E cadê a Ivonete? Ivonete, aqui. Vai ali com a Ivonete, por gentileza, e a Ivonete vai passar para as suas mãos, Petrine, algo para você trazer ali. Está com o Marcos? Então, perfeito. Perfeito, Petrine, já está com o Marcos. Então, o nosso irmão Marcos também, que ama missões, participa das atividades missionárias da igreja, trazendo uma lembrança em nome da igreja para os nossos ciemistas, né? É uma lembrança, um mimo da igreja. A gente sabe que
vocês estão distantes das suas famílias, distantes da sua cidade. É um desafio estar saindo para ouvir a voz de Deus e cumprindo o chamado do Senhor, conforme o pastor Gabriel desafiou a todos nós aqui nessa manhã. Então, a gente traz essa lembrança em nome da igreja, lembrando pelo Dia do Missionário Batista e também da nossa educação cristã missionária. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, e a igreja do Andaraí está aqui para servir e abençoar os irmãos naquilo que estiverem necessitando, ok? Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Pode guardar a cesta, que eu sei que vocês vão tocar agora, né, a foto. E fica aqui o convite, meus irmãos, para no momento de dedicação, de ofertas, trazemos uma oferta para a nossa educação cristã missionária, que ajuda, inclusive, em bolsas de estudos para os nossos CIEMistas, bolsas de estudos para aqueles que querem também estar se capacitando para a obra missionária. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E nós vamos ter agora, então, nosso momento de dedicação. Convido a igreja a se colocar de pé para cantarmos o nosso cântico nesse momento. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive.
Glória a Deus. Tão bom louvar ao Senhor, não é? Esse Deus, Ele é vivo, está vivo e é evidente a sua presença em nosso meio. Gostaria de convidá-los a sentar nesse momento. Antes de orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por todos os dizimistas, todas as ofertas, consagrando a Ele também as vidas, gostaria de dar um aviso. Como os irmãos sabem, eu tenho o compromisso de estar aqui todo domingo, atualizando os irmãos sobre a nossa campanha, né? Nossa igreja está em campanha, PPP, Presente para a Piba, é uma campanha que nós fazemos todo ano, onde nós ofertamos para presentear a nossa igreja em relação a alguma necessidade que ela está tendo. E nesse tempo, né, a pandemia nos mostrou isso, nós temos muito a necessidade de atualizar todos os nossos equipamentos de mídia e também adquirir novos equipamentos para que a gente possa transmitir o culto da melhor maneira possível. A nossa missão é levar o Evangelho, né? E hoje nós não podemos estar distantes dessa realidade virtual, onde nós anunciamos o Evangelho através da transmissão pelo Facebook, YouTube, também as redes sociais. Então, queridos, além de anunciar a campanha e atualizar os números, eu quero incentivar os irmãos a estarem mexendo nas redes sociais da igreja, sempre compartilharem aquilo que a nossa igreja está fazendo. Se você olhar agora no Instagram, no Facebook, você vai ver todos os momentos de culto. Compartilha isso, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho e também conhecer a nossa igreja, né? Nossa igreja é uma igreja acolhedora e certamente a pessoa se sentirá tocada pelo Espírito Santo para vir aqui. Em relação à campanha, tenho boas notícias. Nosso computador já está lá em cima, estamos utilizando o nosso novo computador. Eu olho daqui, eu vejo que já mudou muita coisa, agora tem 2 telas ali em cima. Se você for lá em cima, você vai ver. Essa semana já precisamos fazer uma bancada ali, foi feita na verdade pelo Itamar, ou seja, nosso espaço da multimídia teve que aumentar e glória a Deus por isso, né? Isso demonstra que a nossa igreja está realmente investindo na obra e já estamos usando um novo computador. A câmera, que vai mudar muito a qualidade da nossa transmissão, também já foi adquirida e nós estamos esperando ela retornar. A nossa mesa de som também, de última geração, também já está chegando da manutenção, nós ampliamos os canais dela, então nós temos realmente investido. Até o momento, nós já arrecadamos com as ofertas dos irmãos 8.135. Ali no termômetro, vocês podem ver que tem um computadorzinho ali do lado, certo? Por quê? Porque nós já conseguimos comprar o computador, né? E o computador que estava estimado em R$12.000, por causa de diversos fatores, doação de alguns equipamentos, ele caiu para 7.000. Como já arrecadamos 8.135, já conseguimos atingir o computador. As ofertas dos irmãos já foram suficientes para que nós tivéssemos aquele computador ali, que o Daniel chamou de uma nave espacial. Ele se sentiu pilotando uma nave no último domingo e está fazendo o mesmo nesse domingo. Isso é muito bom, muito nos alegra. Mas agora a gente tem mais alvos, né? Nós compramos periféricos da câmera, compramos a câmera e nós precisamos atingir o primeiro marco de R$12.000. Quando atingirmos R$12.000, aí a gente vai ir para outro alvo. Então a gente ainda não conseguiu arrecadar o primeiro alvo de R$12.000, faltam um pouco menos de R$4.000. Então, irmãos, não deixem de contribuir, percebam que a nossa igreja realmente está empenhada em se modernizar, em melhorar os seus equipamentos, para que a gente possa anunciar o Evangelho da melhor forma. E esse projeto, como vocês já sabem, eu tenho falado aqui dominicalmente, ele vai desde a compra de equipamentos até a reestruturação do altar. A gente vai subir esse altar, vai ficar melhor para que os irmãos vejam também as atividades que acontecem aqui. Quantas vezes não temos um ministério de teatro aqui encenando e não conseguimos enxergar muito bem? Com isso nós conseguiremos. Então, de fato, vai ser uma mudança muito positiva para a nossa igreja e não fique de fora dessa, tá? Contribua, faça a sua oferta para a campanha PPP. Como você vai fazer isso?
Tem duas maneiras. A primeira, mais tradicional, através do envelope que tem aí no seu banco. Você precisa colocar lá embaixo, onde está escrito outra oferta. Você vai colocar PPP e o valor que você quer ofertar. E aí é só colocar no gasofilácio. Se você estiver em casa, ou até mesmo você que está no templo e prefere, pode também fazer, assim como o pastor Rodrigo falou sobre a oferta de educação cristã, pode fazer através de transferência ou Pix. Você faz ali seu Pix, a sua transferência, tira a foto do comprovante e envia um e-mail para pibnoandaraí@gmail.com. Coloca ali a foto e especifica, essa oferta é para o PPP, porque se não fizer, o dinheiro vai cair no dízimo e aí não vai ser atualizado aqui. Tá bom, irmãos? Não deixe de participar, façam parte dessa missão, porque certamente nós experimentaremos tudo aquilo que a tecnologia tem para nos oferecer. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, gratos, consagrando a Ele os dízimos, as ofertas e também as vidas. Senhor Deus, louvamos o Teu nome nessa manhã. Louvamos, Pai, porque o Senhor tem inclinado nos corações dos Teus servos a contribuírem com a Sua obra, Pai. Isso aqui não se sustenta sozinho, toda essa estrutura tem um custo, mas o Senhor tem levantado pessoas com dom de contribuição, que a Tua palavra fala sobre esse dom, e essas pessoas têm dado à igreja, têm ofertado à igreja a sua obra, para que a sua obra continue avançando, para que mais pessoas escutem as boas novas de salvação, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu poder e pela Tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando essas pessoas que estão ofertando, dizimando, que elas possam, Pai, sempre ter prosperidade financeira, que nada venha faltar a elas, que de fato as bênçãos do Senhor possam atingir as casas dessas pessoas. Também colocamos, Pai, aqueles que por algum problema não podem ofertar, não podem dizimar por causa do desemprego ou por qualquer outro motivo, que o Senhor também esteja abençoando eles, Pai, que eles possam também ser alcançados pela Tua graça, Tua misericórdia, que eles possam encontrar uma oportunidade de emprego, porque eu tenho certeza que eles querem também fazer parte dessa obra de contribuição. Queremos também colocar diante de Ti a campanha do PPP, clamando para que o Senhor também mova os corações para contribuírem com essa campanha, para que realmente venhamos a conseguir o êxito naquilo que desejamos, que venhamos a conseguir comprar esses equipamentos, para que o Teu Evangelho possa realmente ser anunciado da melhor forma possível. E principalmente, Pai, entrego a Ti nesse momento, consagro a Ti nesse momento as vidas que estão aqui no altar, que estão derramadas no altar. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, só o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado. Então, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo sonde os corações e possa agir em favor deles, consolar, fortalecer e abençoar poderosamente. Senhor, esteja conosco, esteja com a sua igreja ao longo da semana, que todos possam caminhar ouvindo a voz do Teu Espírito Santo e sendo, Pai, em todo tempo direcionados por Ele. É assim que oramos, Pai, gratos porque o Senhor já tem feito, e oramos no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos encerrar nesse momento, mas eu gostaria de chamar o Ministério de Música, ministro. A gente vai encerrar cantando a música Teu Povo, pode ser? Eu acho muito linda essa música, e acho que nós podemos encerrar o culto louvando ao Senhor. Assim que encerrar a música, faça a sua oração silenciosa, e que Deus possa te abençoar ao longo da semana, que você de fato receba tudo aquilo que a presença dEle tem a nos oferecer. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Assim que encerrar, faça a sua oração silenciosa, e até o próximo domingo. Deus abençoe a todos. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do farol.
faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão ao faminto, a força do aflito, e nós somos teus bens e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e para sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá do poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. É o teu povo te adorando, Senhor, te engrandecendo, ó Pai, porque o teu reino já chegou entre nós. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus bens e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá,
Somos